Tower of God é uma obra cheia de mistérios, a torre sendo o principal deles. Mas se existe alguém que contém tantos mistérios contra a própria torre, este alguém seria o seu guardião, Hiddon, um dos personagens mais poderosos da obra, mas também um dos mais misteriosos, carregando uma dezena de segredos, o passado da torre e centenas de mistérios que ainda não foram revelados. Se assim como eu você ficou interessado em entender mais sobre a mente desse personagem, que aparentemente tem seus próprios objetivos, eu lhe convido a se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo e, se possível, se tornar um membro. Assim você vai estar ajudando o canal a continuar de pé e a trazer conteúdos com mais qualidade para vocês. Por isso, neste vídeo, vamos desvendar o verdadeiro objetivo de Hiddon. Como eu disse anteriormente, Hiddon é sem dúvida um dos personagens mais misteriosos da história inteira de Tower of God, aparecendo desde o primeiro capítulo, mas já sendo uma incógnita desde a sua primeira aparição, tendo, sem dúvidas, um maior nível de poder apresentado até então, superado apenas pelos grandes monstros que adentraram dentro da torre, os famosos irregulares. Mas a grande questão é a seguinte: o Hiddon é um personagem muito antigo, um ser que é praticamente mitológico e que, pelo aquilo que parece, é reconhecido dentro e fora da torre também. E isso juntando com o seu passado, que está totalmente interligado com a torre, já que ele cuida do primeiro andar, aquele que esconde os maiores segredos da obra, sem dúvida alguma, Hiddon é um dos personagens mais importantes para desvendarmos o futuro da obra. E também é um dos personagens que pode carregar uma verdadeira motivação sombria. Por isso, eu comecei a analisar um pouco mais suas aparições, as suas falas e especialmente tudo aquilo que interliga esse personagem, o que faz com que ele seja tão profundo. E eu cheguei na seguinte conclusão: Hiddon é um personagem que tem um objetivo muito claro, que no caso é destruir a torre. Escutando essa frase solta, parece que não tem sentido nenhum, porque o guardião da torre seria alguém que gostaria de destruir a torre. E aí que vem a grande questão: a resposta se encontra no topo da torre. Assim como o Hiddon disse no início da obra, todas as respostas se encontram no topo, e talvez a resposta que Hiddon busque para si mesmo também se encontrará no final da jornada dos nossos protagonistas, alcançando o último andar da Torre de Deus. Basicamente, o Hiddon é um guardião, e provavelmente é o mais antigo. Pelo aquilo que nós sabemos dentro da obra, ele é um dos primeiros a serem criados, e talvez, e só talvez, ele seja o primeiro. Mas agora vamos entrar um pouco na teoria. Eu acredito que o Hiddon não só é o primeiro a ter sido criado, mas como ele participou ativamente da criação da torre antes dela surgir, como alguém que estava lá antes de tudo existir, e que não só não é um guardião como os outros, mas como é alguém que recebeu um título de guardião. Basicamente, se a gente for lembrar os primeiros capítulos de Tower of God, a gente acaba percebendo que o Hiddon sabe falar a língua de fora da torre, algo que nenhum outro personagem foi mostrado sabendo, exceto os irregulares, pelo fato de já terem vivido do lado de fora. Ah, mas isso é possível, talvez com o nível de poder avançado que ele tenha, ele nem precise de um pocket para traduzir aquilo que as pessoas de fora da torre dizem, e por isso ele consegue facilmente entender o que o Ban fala no começo da obra. Mas será que é isso mesmo? Se a gente voltar aos capítulos que é mostrado a Rachel conversando com o nosso querido coelho maluco, nós conseguimos perceber que a Rachel chama o Hiddon de fada. Fada é uma criatura mitológica, é algo que existe muito longe da realidade de Tower of God, mas que talvez é algo palpável para as pessoas de fora da torre. Como assim? Talvez o Hiddon seja um mito que existia fora da torre, e existia não só porque as pessoas contavam sobre ele, mas porque ele ativamente esteve fora da torre. Se a gente for voltar na mitologia, fadas são seres que possuem diversas funções. Algumas delas são de auxiliar pessoas. Se a gente for mais indo para uma linha de filmes como Peter Pan, por exemplo, a gente sempre vai ver que fadas sendo personagens que ajudam os protagonistas ou os personagens a qual elas fazem a aliança a conseguirem chegar mais próximo dos seus objetivos, contendo uma grande sabedoria
e também um poder que se eleva além das capacidades do próprio personagem a qual ela está ajudando. Um exemplo disso é o Peter Pan e outro é o Link de Zelda, por exemplo. E os dois têm essa referência de terem uma fada que lhe ajuda. E se o criador da torre, aquele que desenvolveu este lugar, aquele que construiu este mundo absurdo que existe dentro da torre, teve como um dos seus principais ajudantes Hiddon, que após a finalização da torre recebeu a função do seu criador de proteger este lugar, permitindo com que as pessoas pudessem alcançar um nível superior, chegando ao último andar e finalmente descobrindo o que existe no topo da torre. Se nós formos ver, o Hiddon ocupa diversas funções dentro da torre. Uma delas é o guardião da própria, além de ser a pessoa que escolhe quem são os regulares que vão entrar e poder fazer os testes. E isso mostra o quão importante ele é. Além disso, o fato do Hiddon ter essa aparência semelhante ao de um coelho mostra que ele não é igual aos outros guardiões, pois os outros possuem forma semelhante a criaturas Lovecraftianas, sendo basicamente uma mistura de vários seres em alguns momentos, ou até mesmo criaturas marinhas gigantescas. Mas o Hiddon tem a aparência de um coelho, algo que não remete em nada às características da torre, que sempre são mostradas como sendo algo que remete ao mar, a água e o oceano, pois todo o Shinsu é baseado nesse princípio de água e oceano, e por isso as criaturas que habitam dentro da torre sempre evoluem para essa dimensão, e o Hiddon é um dos únicos seres que não tem essas características, tendo uma forma semelhante a um coelho, que é um animal terrestre, e normalmente é utilizado como pet. Por isso, é muito provável que o Hiddon, ele participou da criação da torre, ele viu a criação da torre, e eu talvez possa dizer até mais, o Hiddon, ele recebeu a função de ser o guardião da torre do próprio criador dela. Se as teorias estiverem corretas, isso liga completamente com o grande Rei Conquistador, que foi um personagem que era muito poderoso, que fez grandes coisas no passado e sumiu. E talvez esse seja o objetivo do Hiddon. O Hiddon, ele quer que as pessoas mais fortes entrem na torre, cheguem no último andar, por isso que ele não impede nenhum irregular de subir a torre. Se a gente for ver, quem permitiu que a Rachel, que de certo modo também é um irregular, subisse a torre foi o próprio Hiddon, além de que ele permitiu que outros monstros conseguissem fazer o mesmo. Personagens como o próprio Enryu, que fez uma calamidade absurda dentro da torre, e outros como Fantamino e o próprio Urek Mazino, que são personagens que causaram um caos absurdo dentro da torre. Mas tudo porque o Hiddon permitiu. E por isso, na minha interpretação, eu acredito que, querendo se reencontrar com o seu criador, o seu mestre, a pessoa que lhe designou a ser aquele que vai controlar tudo para que a torre finalmente eleja a pessoa escolhida para chegar ao último andar, Hiddon, por sua vez, permite com que essas calamidades entrem dentro da torre para que elas possam criar mais caos e cada vez mais alcançarem os níveis superiores. E talvez, e só talvez, esse seja o verdadeiro objetivo de Hiddon, sair deste lugar, se encontrar com as pessoas do mundo lá fora e talvez se reencontrar com a pessoa que lhe criou. Por isso ele é tão misterioso e está por trás de diversos acontecimentos extremamente estranhos. E talvez seja só por isso que ele implantou o grande sonho de se chegar ao último andar. Já que, se formos analisar, se você chegar em um andar alto, você já vai ter conquistado ouro, poder, riqueza, mulheres, tudo aquilo que você gostaria de ter. Mas, só chegando ao topo da torre, que você pode encontrar o seu grande objetivo. Mas talvez esse grande objetivo não seja um dos protagonistas, mas sim da pessoa que contou essa história, o guardião da torre e também um dos seus maiores mistérios. Bom, galera, esta aqui foi a teoria. Lembrando, tudo que eu falei aqui nesse vídeo são meras especulações, com base nenhuma, com nenhuma argumentação aqui muito profunda, só coisas que eu acabei captando aí quando a gente fez a live. Lembrando, a gente já tá fazendo live de Tower of God, eu fiz uma live teste que durou 3 horas, mas foi sim uma live teste. Por isso, se você quiser dar uma olhada, eu recomendo muito, tá muito legal. E além disso, eu quero também falar que agora nós temos um servidor no Discord e também temos um servidor de parcerias
no Discord também, onde a gente vai estar falando mais, chamando mais pessoas para adentrar dentro desse mundo tão impressionante que é Thor of God. Muito obrigado a todos. Se você achou esse vídeo relevante ou se você tem alguma coisa a acrescentar, vou pedir para que você deixe seu comentário, passe aqui no link da descrição. E se você puder estar me ajudando se inscrevendo, deixando like, compartilhando o vídeo e talvez se tornando membro, você vai estar financiando e ajudando demais esse canal. Valeu, até o próximo vídeo, tchau, fui!